Olá, nono ano! Vamos dar continuidade então ao estudo do capítulo 5 com mais resolução de exercícios. E hoje nós vamos fazer a resolução dos exercícios da página 237 e 238, ainda do módulo 2, certo? Então já sabem como é o nosso combinado, né? Pausa no vídeo se ainda não fez, tenta fazer e depois vocês voltam para corrigir e tirar as dúvidas. E aí vamos iniciar então com o exercício 6 da página 237, onde traz uma questão contextualizada falando sobre Paula, que ela resolveu utilizar figuras geométricas para decorar a parede da casa. E aí a parede vai ser pintada com a cor escura ao fundo e vai colocar linhas amarelas formando um triângulo, certo? Essas linhas vão ser colocadas com fitas adesivas. E aí a questão nos dá as coordenadas dos vértices desse triângulo. E com essas informações vamos analisar as afirmações e julgá-las se são afirmações verdadeiras ou falsas, certo? Então eu desenhei um plano cartesiano aqui ao lado para a gente colocar as informações sobre os vértices do triângulo, para a gente utilizar o que foi estudado em nossas aulas para a gente julgar as afirmações, certo? Então, um dos vértices é o vértice com pontos com coordenadas 2 e 4, certo? Então, vamos marcar esse ponto no plano. Coordenada x igual a 2, coordenada y igual a 4. Então, esse vértice está mais ou menos aqui, certo? Um vértice. O outro vértice tem coordenadas x igual a 5 e y igual a 4. Então, ainda está alinhado em relação a y, ao primeiro vértice, e a coordenada x desse vértice é igual a 5. Então, esse vértice está localizado aqui. E o outro vértice tem coordenadas 3,5, então a coordenada x do vértice está aqui, entre 3 e 4, certo? 3,5. E coordenada y igual a 6. Então, y6, x igual a 3,5. Então, aqui está o terceiro vértice. Então, esse é o nosso triângulo que Paula formou, certo? E aí, vamos julgar os itens. O primeiro item diz que o comprimento total da fita adesiva que ela utilizou foi de 9 unidades de comprimento. Ou seja, o comprimento total da fita vai ser o perímetro do nosso triângulo, certo? Então, vamos ver se o perímetro desse triângulo, de fato, é 9 unidades. Para isso, a gente precisa saber o comprimento de cada um dos lados do triângulo. Esse lado aqui, a gente já tem o comprimento dele, né? De 2 para 5, esse comprimento aqui é 3. Então, um dos lados tem comprimento 3. Vamos ver agora quanto é que mede cada um dos outros dois lados. Para a gente ver quanto é que mede cada um dos outros dois lados, vamos marcar o ponto aqui, certo? Que esse segmento aqui é perpendicular ao lado do triângulo, ou seja, vai ser a altura desse triângulo. Então, e aí, observe que de 2 até 3,5, a gente tem 1,5, certo? E aqui de 3,5 até 5, a gente também tem como comprimento 1,5. Então, esse lado tem o mesmo tamanho que esse lado, que esse pedaço. Esse ângulo, se esse ângulo é de 90, esse segundo ângulo aqui também é de 90 graus. E esse lado é comum a esses dois mini triângulos que foram formados a partir do triângulo original. Ou seja, esses dois mini triângulos são triângulos congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, se eu encontrar o comprimento desse lado, vai ser igual ao comprimento desse lado, certo? Então, basta a gente calcular o comprimento de um dos lados que a gente já vai obter o outro lado, do outro triângulo.
Então, e esse lado aqui, vamos calcular o comprimento desse lado à esquerda. É a hipotenusa do triângulo à esquerda, certo? Então, conforme a gente já viu, a gente quer calcular esse tamanho aqui, a gente vai calcular, se a gente quer calcular essa distância, a gente vai calcular, aplicar a teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, onde esse pedaço aqui mede 1,5 e esse pedaço aqui, esse outro cateto, mede 2 unidades, certo? De 6 a 4 é 2. Então, esse cateto mede 2. Então, vamos elevar, né, cada um dos catetos ao quadrado. Então, 1,5 ao quadrado. Isso é igual. Se vocês fizerem as contas aí, vocês vão obter como resultado 2,25, certo? É 1,5 vezes 1,5. E 2 ao quadrado, isso é igual a 4. Lembrando que a gente está calculando a hipotenusa desse triângulo aqui à esquerda, onde esse lado mede 2, esse lado mede 1,5. E a gente quer calcular essa distância aqui, que vamos chamar de D, certo? Então, a gente já viu, a gente sabe que D ao quadrado é igual à soma desses quadrados. Então, é igual a 2,25 mais 4. Então, D ao quadrado é igual a 6,25. Logo, se eu quero encontrar quem é D, é pensar no número que quando eu multiplicar por ele mesmo vai dar 6,25. Ou seja, vamos extrair a raiz quadrada de 6,25. Que a gente já viu, né, na primeira unidade, que como é que a gente extrai raiz quadrada de número decimal. E aí, se vocês fizerem as contas aí com o que já foi estudado, vocês vão ver que o resultado dessa raiz quadrada vai ser 2,5. Então, cada um desses lados mede 2,5. Então, esse lado aqui mede 2,5 e esse lado também mede 2,5. E esse cateto de baixo, essa base mede 3, né? O comprimento dessa base é 3. Logo, o perímetro desse triângulo, ou seja, o comprimento da fita que Paula utilizou, é dada pela soma de 3 mais 2,5 mais 2,5. Isso é igual a 3 mais 5, que é igual a 8 unidades de comprimento. Então, Paula usou, na verdade, 8 unidades de comprimento da fita. Então, a primeira afirmação, que diz que ela usou 9, está equivocada, né? Então, é falsa essa afirmação. A gente acabou de ver que ela usou apenas 8. O triângulo formado é um triângulo equilátero. Falso, né? Triângulo equilátero, a gente já viu em séries anteriores que é aquele triângulo que possui os 3 lados congruentes, ou seja, os 3 lados de mesma medida. E aqui a gente vê que esse triângulo só tem 2 lados de mesma medida. O terceiro lado mede 3 unidades, desculpa. Então, essa afirmação é falsa. Esse triângulo é um triângulo isósceles, mas não é equilátero. O ponto médio dos pontos 2, 4 e 5, 4, ou seja, o ponto médio desses dois pontos, é o ponto de coordenadas 3,5, 4. É esse ponto aqui, ó. A questão está dizendo que é esse ponto. Tem coordenadas x igual a 3,5 e y igual a 4. E essa afirmação é verdadeira, né? Porque ele está no mesmo segmento que os pontos da questão, que os pontos que a questão deu. E, além disso, ele tem a mesma distância, tanto para o primeiro ponto, ele tem distância 1,5, a gente até já utilizou isso, e para o segundo ponto, ele também dista 1,5. Então, esse ponto, de fato, é ponto médio dos pontos dados. Então, essa afirmação
terceira afirmação é uma afirmação verdadeira. Vamos avançar agora para o exercício 7. O exercício 7 é: dado um ponto A de coordenadas menos 2, 4, e um ponto simétrico e um ponto B simétrico a esse ponto A em relação ao eixo das ordenadas. Então, vamos determinar esses dois pontos na reta. O ponto A ele tem no plano, O ponto A ele tem coordenadas menos 2, 4, certo? Então, x menos 2, y igual a 4. Vamos fazer isso para nos auxiliar. E o ponto B, então aqui está o nosso ponto A, e o ponto B é simétrico a esse ponto em relação ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo y, certo? Então, em relação a y, B é simétrico a A. Então, se A está no segundo quadrante e B é simétrico em relação a Y, então B vem para o primeiro quadrante, onde ele vai ter coordenada Y também igual a 4 e X igual a 2, certo? Que é o oposto da coordenada X do ponto A. Então, aqui está o nosso ponto B. Então, a questão diz que a linha que une esses dois pontos, ou seja, esse segmento, é diagonal de um quadrado. Calcule a área desse polígono. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que a gente estuda, os conceitos que a gente vê em geometria plana. Na geometria plana, a gente tem um quadrado, onde nós vimos que um quadrado é uma figura plana, uma figura geométrica que possui todos os lados de mesma medida e ângulos internos formando 90 graus, certo? E aí, então, cada lado do quadrado mede L, né? Esse lado mede L, esse também é L, esse L e esse L. E a área do quadrado é dada pelo produto da base pela altura, né? Então, L vezes L, que é L ao quadrado. Então, só é pegar um dos lados do quadrado e multiplicar por ele mesmo, a gente tem a área do quadrado, certo? E pelo que a gente viu na aula anterior, a diagonal do quadrado, na verdade, ela vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? E a gente já viu por Pitágoras que o comprimento dessa hipotenusa, que a gente chama de D, que é a diagonal do quadrado, vai ser dado pelo quê? A soma dos quadrados. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? Ou seja, D ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Então, a gente tem essa informação, que o quadrado da diagonal é igual o dobro da área, né? Se a área é o quadrado dos lados, então, o quadrado da diagonal é igual a 2 vezes a área. Então, se a gente quer determinar a área, basta a gente pegar o comprimento da diagonal, elevar ao quadrado e depois dividir por 2, né? Que aí a gente ganha que a área é D ao quadrado sobre 2, metade. Se o quadrado da diagonal é o dobro da área, então a área é metade da diagonal elevada ao quadrado, certo? Então, a gente já tem aqui que a questão nos deu. Se esse segmento é a diagonal de um quadrado, então esse segmento tem comprimento igual a 4, certo? De menos 2 a 2, a gente tem 4 unidades. Então, D é igual a 4. Logo, D ao quadrado vai ser igual a 16, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Assim, a área desse quadrado vai ser quanto? 16 dividido por 2, que é igual a 8. Então, a área desse quadrado é 8 unidades de comprimento. Então, vamos avançar agora para a questão 8, ainda da página 237. Então, o exercício 8 nos dá um dos vértices de um triângulo equilátero, de coordenadas menos 9 e menos 2. Vamos, para nos
localizar, vamos localizar esse ponto no plano cartesiano. Então, coordenada x igual a menos 9, vou marcar mais ou menos aqui, menos 9, e y igual a menos 2. Menos 2 está mais ou menos aqui. Então, esse é um dos vértices do nosso triângulo. Outro vértice tem coordenadas x igual a A e y igual a 0. Ou seja, esse vértice está caminhando sobre o eixo y. Desculpa, sobre o eixo x, certo? Se a coordenada y dele é 0, é porque ele não anda nenhuma unidade em relação a y. Então, ele vai andar a unidades em relação a x. Onde eu não sei se A está à direita ou à esquerda do menos 9. Ele pode estar em uma dessas posições, certo? Então, A ele pode estar aqui assim, mais ou menos. Ou A pode estar à esquerda do menos 9. Certo? Então, vamos descobrir a distância de menos 9 até A. E aí, com isso, a gente descobre qual é o valor de A. Certo? Onde ele pode estar. Tem duas possibilidades para A estar localizado. Só que só com essa informação a gente não tem como saber, né? Mas a questão nos dá mais informações. Ela diz que o perímetro desse triângulo é 6 raiz de 2. Então, P é igual a 6 raiz de 2. Onde perímetro é a soma dos três lados do triângulo, certo? Como esse triângulo é equilátero, ou seja, tem os três lados de mesmo comprimento, então, nesse caso, para a gente descobrir quanto é que mede cada lado do triângulo, basta a gente pegar o perímetro e dividir por 3, certo? Logo, isso daqui é igual a 2 raiz de 2. Que a gente já viu que 2 raiz de 2 é o mesmo que raiz de 8. Então, isso quer dizer o quê? Que se o outro vértice tem coordenada x igual a A e y igual a 0, então, isso quer dizer que esse segmento aqui, ó, que é um dos lados do triângulo equilátero, mede raiz de 8 unidades. Certo? Então, observe que esse segmento vai ser diagonal desse triângulo retângulo. Certo? Onde esse lado mede 2 unidades, a diagonal que a gente já tem mede raiz de 8 e esse lado eu não sei quanto é que mede. Mas se eu descobrir o comprimento desse lado, eu sei qual é a distância do menos 9 até o ponto A, então eu vou ter os possíveis valores para o ponto A, certo? Então, vou chamar de x esse lado que a gente quer descobrir. A gente já viu que aplicando Pitágoras, para descobrir essa distância aqui, essa diagonal, a gente viu por Pitágoras que o quadrado dessa diagonal era igual à soma dos quadrados dos outros lados, certo? Então, se eu pegar essa diagonal, elevar ao quadrado, então, raiz de 8 elevado ao quadrado é igual a 8, né? A raiz vai simplificar com a potência, por propriedade de potência. E então, a gente vai ter 8. E 2 elevado ao quadrado, isso é igual a 4, certo? Então, vamos acompanhar o raciocínio. Para encontrar esse lado, a gente pega e soma esses dois lados, certo? Então, se eu quero encontrar um desses lados, basta eu pegar esse lado aqui e subtrair o outro lado, o quadrado, certo? Desculpa, para encontrar o quadrado desse lado vai ser a soma dos outros dois lados, do quadrado dos outros dois lados. Então, para eu encontrar x ao quadrado, vai ser igual agora a subtração de 8 menos 4 dos quadrados dos outros dois lados, certo?
Se eu quisesse encontrar esse outro cateto também, eu faria a mesma coisa. Esse cateto seria a subtração dos quadrados dos outros dois catetos, certo? Então, x ao quadrado é igual a 8 menos 4, 4. Logo, x é 4, raiz de 4, né? Qual número que eu elevo ao quadrado aqui dá 4? Então, x é 2. Logo, esse comprimento aqui mede 2 unidades. Então, se esse ponto aqui, se essa coordenada aqui é menos 9, e eu andar 2 unidades para trás, então A só pode ser menos 7, né? Ou A pode estar à esquerda de menos 9, ou seja, eu vou andar 2 unidades para frente, então eu vou ter menos 11. Logo, A é igual a menos 7, ou A é igual a menos 11. Como a questão não dá nenhuma das informações dizendo que esse ponto está localizado à direita ou à esquerda do menos 9, então a gente tem essas duas possibilidades para o ponto A, certo? E aí, para continuar, vamos avançar para os exercícios da página 238, que trata sobre construção de gráficos, associação de gráficos e lei de formação de função com o plano cartesiano, certo? E aí a questão 10 traz uma tabela aqui com informações sobre a velocidade e o tempo, certo? E aí pede para a gente dar uma lei de formação dessas duas grandezas, fazendo velocidade em função do tempo. Então, para a gente fazer isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente observa uma relação que há entre as duas colunas das tabelas. E aí, se vocês observarem essa relação, observe que para a gente determinar a velocidade, a gente pega o tempo de 2 virou 10, certo? E de 4 virou 20. Então, se a gente observar, a gente tá acontecendo o quê? Da coluna do tempo para a velocidade. Eu estou multiplicando o tempo por 5. E aí eu estou obtendo a velocidade. Observe, se eu fizer 2 vezes 5, eu obtenho o resultado da velocidade, 10. Se eu fizer 4 vezes 5, vou obter a velocidade 20. Então, se eu continuar esse raciocínio, 6 vezes 5, eu vou ter como velocidade 30, certo? Então, o que acontece? A lei de formação da velocidade pelo tempo pode ser o quê? A velocidade, como é que a gente determina a velocidade? 5 vezes o valor do tempo, certo? Então, essa vai ser a lei de formação da velocidade para o tempo, certo? E a questão 11, agora a gente tem as informações em um gráfico e a partir das informações do gráfico a gente obtém, a questão pede também para a gente obter uma lei de formação da velocidade em função do tempo. Então, vamos observar o que está acontecendo. No eixo da velocidade, a gente está aumentando de 25 em 25. E no eixo do tempo, a gente está aumentando de 1 em 1, certo? Então, essa daqui ainda é mais simples de visualizar. Então, se eu quero colocar velocidade em função do tempo, o que acontece? A velocidade, como é que a gente determina a velocidade? A velocidade 25 com o tempo 1. Velocidade 50 no tempo 2. Então, à medida que a gente vai aumentando de 1 em 1 a unidade o tempo, o que acontece com a velocidade? Vai aumentando 25 unidades, certo? Então, a velocidade, a gente pode escrevê-la como sendo 25 vezes o tempo, certo? Então, porque o tempo ele está mudando de 1 em 1. Então, quando o tempo for 1, a velocidade vai ser 25 vezes 1, 25. Se o tempo for 2, a velocidade vai ser 25 vezes 2, o dobro de 25.
A gente observa que no eixo da velocidade a gente está tendo múltiplos de 25, certo? Se o tempo for 3, 25 vezes 3, a velocidade vai ser 75, que é o que está expresso no nosso gráfico, né? Se o tempo for 4, velocidade vai ser 4 vezes 25, 100. E assim, com essa lei de formação, a gente vai obtendo as outras velocidades à medida que vai aumentando o tempo, certo? E assim a gente finaliza mais uma correção de exercícios. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.